Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos trazer na tarde deste domingo se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8, dos versos 42 ao 47. Evangelho de João, capítulo 8, versos 42 ao 47. Diz o texto: Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podedes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, verso 42 ao 47. Meus queridos ouvintes, meus queridos irmãos, que estão na audiência do nosso programa nessa tarde, nós vamos trazer um texto onde Jesus vai deixar muito claro quem são os filhos do mal, quem são aqueles que são os filhos do demônio. É dessa forma que ele usa o texto mesmo, meus irmãos. Os filhos do demônio. Jesus, ele vai apontar um fator que resultaria de uma verdade, descendência espiritual de Abraão. O versículo 42 diz o seguinte: Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Os verdadeiros filhos de Deus não podem deixar de amar o Filho de Deus. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus, filha de Deus. Porque se você é filho de Deus, você não deixa de amar o seu Pai, que é Deus. É uma arbitrariedade dizer que é filho de Deus e não ama a Deus. Os verdadeiros filhos de Deus não podem deixar de amar a Deus. Se são filhos, amam a Deus. Então Jesus afirmou novamente que a missão dele era a missão de Deus. Ele, Jesus, não permite que os seus ouvintes esqueçam disso. Se somos filhos de Deus, nós amamos a Deus. E quando
quando Jesus estava falando isto, aquelas pessoas eram tão preconceituosas, tão de coração duro, que eles foram incapazes de ouvir a Cristo. Porque não foi só desta vez que Cristo conversou com eles, que falou do reino. Eles eram tão preconceituosos, coração endurecidos, que eles não conseguiram ouvir a Cristo. Não deram a mínima para a sua palavra. Queridos irmãos, quando a pessoa não é de Deus, ela é insensível à palavra do Senhor. Por isso são os filhos do mal. Essa ideia da impossibilidade moral é ainda destacada na acusação de que o diabo era o pai deles. Versículo 43, ouça. Versículo 43. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Eles não entendiam o que Jesus falava, meus queridos. E quantos não entendem o que Jesus fala na sua palavra hoje em dia? Não entendem. Ouvem e não entendem. As implicações dessa acusação de que eles eram filhos do mal tinham um grande alcance. O pensamento que o texto apresenta, ele vai se desdobrar. Primeiro, vai dizer que o diabo é um assassino. Segundo, vai dizer que aquelas pessoas procuravam matar ele. Portanto, eles eram filhos do diabo. Olha que interessante. O diabo é um assassino. É o pai da mentira, é um assassino, porque o salário do pecado é a morte. E se ele é o pai da mentira, é o pai do pecado. Então ele é um assassino. E aquelas pessoas procuravam matar a Jesus. Então, eles eram filhos do assassino, filho do diabo. Não é diferente nos nossos dias, meus irmãos. A palavra de Deus, ela tem sido atacada de todas as formas que você possa imaginar. A palavra de Deus, ela tem sido atacada pela mídia, pelas leis, pelas autoridades, por aqueles que confeccionam as leis das nações, que estão abolindo a ética e a moral cristã das leis. E abolindo a ética e a moral cristãs que ainda existem em algumas leis, estão abolindo o ensinamento de Cristo. São aqueles que não ouvem, são aqueles que contra-atacam, que assassinam, que não permitem que sejam geradas pessoas em Cristo. E Jesus, ele é bem direto nesta questão, porque ele vai desdobrando esse texto, nesse diálogo que ele tem, e vai dizendo: vocês são filhos do diabo. É o que Jesus disse. Qual que é, meus irmãos? Qual é a principal característica do diabo? É o ódio. Ele enfatiza o ódio pela verdade. Tem aversão à verdade. Pois por ser o pai da mentira, ele tem aversão à verdade. Tem ódio pela verdade. A verdade que liberta, a verdade que transforma. O demônio tem ódio à verdade. E os seus filhos também. Eles têm aversão à verdade. Eles lutam, combatem contra a verdade. Assim são. E assim nós encontramos uma geração nos nossos dias de pessoas que abominam a verdade. São filhos do demônio, filhos do diabo. Observe a expressão do texto. Se firmou na verdade. Jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso.
e pai da mentira. O texto disse isso a nós. E assim, meus irmãos, Jesus vai deixando bem claro para nós que nós precisamos observar, precisamos estar atentos, precisamos ver se os frutos que nós temos produzido são frutos de verdade. São frutos da verdade, resultantes da verdade. Porque se nós também estamos produzindo os frutos da mentira, a gente precisa pensar. Porque o que o texto está dizendo? Que os mentirosos são filhos do demônio. Uma das últimas expressões aqui pode significar o quê? Quando o texto diz, ele é o pai da mentira. E se ele é o pai da mentira, ele é o pai de todo mentiroso. Você entende? Se ele criou a mentira, ele é o dono da mentira, ele é o criador da mentira. E aqueles que vivem na mentira, eles são filhos da mentira. É interessante, meus irmãos, que não é só mentira de você mentir para alguém, mas a pior mentira é aquela que nega a verdade. É aquela que traz teorias e colocam sobre a verdade do Senhor. Sobre a ética cristã. Meus irmãos, nós estamos sendo encurralados por uma onda de paganismo. Mas esta onda pagã, pecaminosa, impura que tem sobrevindo sobre o mundo, não é algo tão simples. Ela vem quebrando leis, ela vem mudando costumes, ela vem realmente fazendo uma revolução na cultura dos países. Então tudo aquilo que a ética cristã serviu de inspiração para elaborar leis de países, estão sendo quebradas, mudadas, transformadas. E os valores cristãos que regeram a cultura do século XX têm sido lançada por terra. Por isso que nós estamos vendo tanta coisa aí que você não acredita. Por isso que a Igreja do Senhor tem sofrido um ataque violentíssimo. Por quê? A igreja conserva, as igrejas sérias conservam os ensinamentos de Cristo. Mas a nossa cultura é uma cultura que está abolindo os ensinamentos de Cristo. E se a igreja é conservadora, ela vai ter dificuldade de viver nesse mundo. Você concorda? Então, nesse sentido, está acontecendo a nível mundial a quebra da antiga cultura, dos ensinamentos, da moral, da ética. E nós estamos entrando num novo sistema. Um sistema que aboliu Deus das suas leis, aboliu Deus da arte, aboliu Deus dos meios de comunicação, aboliu Deus das legislações de cada país. Então, se você é um servo de Deus, você vai começar a se sentir um peixe fora d'água na nossa sociedade, na nossa cultura. Você não consegue assistir um bom filme se ali você não encontrar uma cena de pornografia e até mesmo de piadinha e sátira com o nome de Deus. Para você ouvir uma música hoje, você tem que selecionar e selecionar muito, porque há muitas canções que denigrem o nome de Cristo. Há muitas canções que fazem apologia à mentira e atacam a verdade. É só você parar para pensar. São filhos do demônio, como diz o texto. A última expressão pode significar o quê? Que ele é o pai, então, dos mentirosos. Tornando isso tudo ainda mais pessoal, ou seja, todo aquele
serve a mentira, é filho dela, escravo dela. Passa a ser filho da mentira, filho de Satanás. O versículo 45, e eu quero ler para vocês aqui, que diz o texto: mas porque vos digo a verdade, não me credes. Por quê? Porque são filhos da mentira. Como é que vai crer? Porque são seguidores da mentira. E muitos, infelizmente, foram gerados na mentira. E o problema se agrava quando essas pessoas seguem algum tipo de religião e colocam a sua esperança ali, e colocam a sua vida ali, e começam a aprender e a ensinar aqueles ensinamentos. Mas constatando aquela filosofia, aquela religião com os textos sagrados, chegamos à conclusão que há erros ali. Porque não foi fundamentado na palavra de Deus. De certa forma, a mentira se alastrou no mundo inteiro. E muitos fazem a sua vida em cima de mentira. Muitos tiram proveito de outras pessoas por causa da mentira. E o texto está dizendo que aqueles que mentem são filhos do demônio. Então esse versículo 45 sugere que a rejeição dos ouvintes, aqueles que não ouvem a verdade, eles mostram a sua inclinação para a falsidade. Porque não existe meio termo, meu irmão. Ou você está na verdade, ou você não está na verdade. Ou você é de Cristo de fato, ou você não é. Não existe o meio cristão. Aqueles que rejeitam a verdade, automaticamente estão associados à mentira. Jesus testou de forma crucial a atitude daquelas pessoas em relação a ele próprio. E ele vai dizer: por que não me credes? Por qual razão não me credes? Uma vez que ele, Jesus, falava a verdade, então tudo que fosse contrário a ele deve ser falso. Não há como questionar a veracidade das palavras e das verdades que Cristo proclamou. E ele está dizendo que aqueles que têm aversão à verdade são os filhos da mentira. Porque ele sempre falou a verdade. A atitude de descrença dos seus adversários implicava não apenas que ele não falava a verdade, mas que era culpado do pecado. Então a sequência de pensamentos no versículo 47 é a seguinte, e nós vamos ler aqui primeiro o versículo 47. Diz o texto: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Presta atenção mais uma vez, queridos. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque vós não sois de Deus. É isso. Esse é o pensamento, essa é a ideia. Quem ouve a palavra de Deus é de Deus. E vocês que não ouvem a palavra de Deus, portanto, vocês não são de Deus. Não precisa ficar dando muita voltinha. Se ouve é de Deus, se não ouve, não é de Deus. Então essa foi a segunda etapa desse argumento que Jesus usa. Esse argumento que os ouvintes questionaram. Por quê? Pois a salvação de Jesus, em relação à condição espiritual dos ouvintes,
é bem diferente da avaliação que eles fazem de si mesmos. Temos costumes de olhar ao nosso redor e dizermos: eu estou bem com todo mundo. Talvez eu não pequei. E eles não percebem que o homem todo é pecador. Que o homem todo está perdido. E que somente na graça de Jesus, e que somente enraizado na sua palavra, dando crédito a ela, porque o texto de hoje está dizendo que quem mente é do demônio. Quem não vive na verdade pertence ao demônio. Não há aqui um minuto de silêncio. Não há aqui um confabular. Não há aqui um intercâmbio de fé. Não há aqui aquele talvez, não, ele faz, mas eu não faço, a gente convive, o problema é dele. Não há. É um total rompimento com as obras das trevas. Por isso, irmãos, nunca é tarde de nós trazermos e dizer que a verdade está aí. Que a verdade é lançada sobre nós. Que a verdade fará a diferença. Porque se hoje nós não temos certeza da verdade, porque se hoje nós não nascemos na verdade, não lutamos pela verdade, não temos uma ética verdadeira em nós, nós estamos muito mal. Nós precisamos urgentemente clamar a Deus que tenha de compaixão de nós, que tenha misericórdia de nós, que nos dê um novo nascimento, que nos dê a graça do arrependimento dos nossos pecados, para a gente nascer de novo e se tornar um servo da verdade. Porque todos os servos da mentira, da maldade, estão sob o comando do diabo. Todos aqueles que não servem a verdade estão querendo travar uma luta com o Deus Todo-Poderoso. Mas quem poderá enfrentar o Deus Todo-Poderoso? Ninguém. Que nesta tarde, meus irmãos, nós possamos pesar em nosso coração essa reflexão. Pesar sobre nós no sentido da gente se despertar. Não sucumbir à verdade. Não desmerecer, não descaracterizar a verdade. Porque ela é perseguida. A verdade é combatida. Mas nunca será vencida. No final, essa verdade que liberta, ela prevalecerá. E esta verdade os conduzirá a Cristo. Que Deus abençoe você, meu querido. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.
No ar, programa O